Você quer aprender a fazer rankings no Power BI em diferentes níveis? Por exemplo, aqui, eu tenho o ranking dos carros mais vendidos por montadora, também tenho um ranking dos carros mais vendidos por modelo, são níveis diferentes, certo? Montadora e modelo. E por fim, eu tenho também um ranking que combina os dois tipos de níveis, tanto pela montadora, ou até quando a gente abre aqui, a gente também consegue ver o ranking do modelo. Quer aprender a fazer tudo isso daqui no Power BI nessa aula? Então fica até o final e vamos aprender juntos. Bom, então dá uma olhada aqui primeiro no que eu tenho nesse meu modelo. Tá? Eu tenho algumas colunas e tenho algumas medidas que eu já criei também. Deixa eu te mostrar a minha tabela com os dados. Então eu tenho uma tabela que fala somente a montadora, o modelo e a quantidade de vendas, tá? Essa é uma tabela aqui que eu extraí de um site, então é uma conexão web que traz os carros vendidos no Brasil no ano de 2023. Deixa eu te mostrar a fonte aqui dos dados. E caso você queira consultar essa fonte aí você mesmo também, você vai conseguir. Então eu fui através desse site aqui, então car.blog.br 2023 12, ranking dos 200 carros mais vendidos. Tá? Então eu fiz uma conexão web aqui e importei esse modelo aqui para o nosso Power BI. Tá? Então é através dessa tabela que a gente está criando os nossos rankings aqui. Então, para que você possa ver em mais detalhes, né, então a gente tem a montadora, e repara que dentro de cada montadora, a gente tem alguns modelos diferentes. Tá? Então, a gente tem aqui as principais montadoras e modelos, né? E aqui o desafio dessa aula é a gente saber o ranking, né, com as que tiveram maiores vendas, tanto por montadora como por modelo. E eu fiz isso através de 4 medidas DAX. Beleza? Deixa eu até apagar as medidas para a gente fazer junto e para que você possa aprender também. Então, vou começar apagando as medidas aqui. Então, só relembrando, a gente tem uma tabela que tem somente a quantidade, né, vendida por cada modelo dentro de cada montadora. Então, a gente tem essa coluna vendas aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, até para facilitar as nossas medidas, eu vou começar criando uma primeira medida que eu vou chamar simplesmente de quantidade vendida. Então, vamos fazer uma medida simples aqui, ó, quantidade vendida. E eu vou fazer um sum da minha tabela de vendas. Na verdade, da minha coluna de vendas. Né? Então, vou somar ali a minha coluna de vendas. E a gente até, né, consegue ordenar aqui, clicando na coluna, né? A gente consegue ver quais são as montadoras com mais vendas, né? Então a gente já vê claramente aqui que é a Fiat, Volkswagen, GM. Mas vamos supor que a gente quer criar um ranking que apareça um número mesmo, e não só assim ordenado do maior para o menor. A gente quer que apareça um ranking de qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual é o terceiro, tanto pela montadora como também pelo modelo. Deixa eu até voltar aqui a quantidade vendida e ordenar também do maior para o menor. Então a gente tem aqui a quantidade vendida. Aqui até vou trocar porque estava a coluna vendas, né? Vamos utilizar a nossa medida com a soma mesmo, para ficar mais certo aqui a nossa análise. E eu também vou colocar somente a quantidade ali das montadoras também. Então a gente tem aqui basicamente a quantidade, mas que nem eu falei, a gente gostaria de saber a posição dentro de um ranking, tá? Então assim, quando a gente vai criar um ranking que ele vai funcionar dentro de um visual que vai ter somente uma dimensão específica, então, por exemplo, a gente quer o ranking em função da montadora, a gente precisa criar o ranking, então, para esse cenário. Então, a gente vai direto criar um ranking para a montadora e ele vai funcionar nesse visual que tem a montadora e somente aqui. Então, vamos começar fazendo isso. Então, vou colocar aqui uma nova medida. Vou chamar ela de ranking montadora. E para isso, a gente vai utilizar a função rankx. Tá? Então, a gente vai utilizar a rankx. O primeiro argumento da rankx é a tabela. Tá? Então, é a tabela ou o nome da coluna.
Como a gente quer um ranking em função da montadora, aqui a gente vai escolher a nossa tabela, né, de vendas de carros, que é o nome da tabela, e a coluna é a montadora. Então, se eu começar a escrever montadora, ele já vai trazer aqui a coluna e é isso que a gente precisa colocar na all aqui. Então, a gente vai trazer um ranking em função de todos os itens disponíveis no nível montadora dentro da nossa tabela venda carros. É isso que essa função faz aqui. E é isso que pede no primeiro argumento da ranking. Aí agora no segundo argumento da ranking, a gente coloca aqui de fato qual é a unidade ali que a gente quer fazer um ranking. No caso, a gente está fazendo em relação à quantidade vendida. Então, vou colocar aqui a nossa medida que a gente já criou, né? A quantidade medida. E agora a gente tem outros argumentos da rank X. A gente pode colocar o valor, a gente pode colocar a ordem, ou em relação também aos empates. Tudo que tiver entre essas chaves, colchetes, é opcional, a gente não é obrigado a colocar, tá? Nesse caso, eu não vou colocar nenhum valor, eu vou colocar que seja descendente a ordenação, e eu não vou fazer nada em relação aos empates também. Depois a gente fala mais sobre isso aqui. Vou fechar o parênteses aqui da rank X, e eu vou trazer o ranking da montadora para cá, tá? Então, vamos analisar o resultado. Então, a gente já sabia, né? Porque a gente tem essa coluna da quantidade vendida, que a Fiat foi a primeira, mas agora a gente tem realmente o número aqui do lado. E a gente pode criar medidas ou análises, né, que a gente dependa do resultado do número. Então, vamos supor que a gente quer saber a quinta montadora com mais vendas. A gente pode filtrar quando o ranking montadora é igual a 5. Então, por isso que é importante saber fazer o ranking, independente de saber ordenar, tá? Que ordenar é bem mais simples, né? Então, essa medida ela funciona aqui, porque a gente criou a medida para fazer o ranking da montadora. Se a gente colocasse essa mesma medida que a gente criou do ranking da montadora em um visual que está ordenado pelo modelo, ou seja, é um outro critério, né, de ordenação, vamos ver o que aconteceria. Então, vou trazer aqui a nossa medida para cá. E ele fala que todos são número 1, né? Então, todos estão no primeiro aqui no ranking. O que, obviamente, está errado, né? Então, a gente conclui que quando a gente vai fazer a função de ranking aqui no Power BI, é muito importante definir qual vai ser a coluna que a gente vai comparar para fazer o ranking. Então, a gente sempre vai ter a medida, né? O numeral, né? Que a gente vai utilizar para fazer o ranking. E a coluna que será comparada ali para fazer essa classificação. Beleza? Bom, antes de até criar agora a medida para o modelo, vamos conversar mais um pouco sobre os argumentos da função rankx. Então, tirei aqui a medida do modelo e vamos analisar aqui esse visual que é pela montadora. Vou abrir novamente aqui a nossa medida. Quando a gente coloca esse desk aqui, é porque a gente está fazendo uma ordenação descendente, ou seja, a gente quer que o primeiro item da lista seja o que tem a maior quantidade, o maior valor numérico que a gente está escolhendo aqui. Então, por isso que o primeiro é o que tem a maior quantidade vendida. Dependendo da sua análise, pode ser que você queira o contrário. Você quer ordenar do menor para o maior. Então, para isso, você utilizaria o ascendente, ASC. Então, a gente ordena ao contrário aqui, né? Então, o primeiro agora seria a montadora que teve a menor quantidade vendida. Certo? Então, vou voltar ali para o descendente, né? Porque no nosso caso a gente quer saber os que têm mais venda. Beleza? Bom, agora vamos fazer o ranking para os modelos, tá? Então, a lógica vai ser exatamente a mesma. Eu vou clicar aqui com o botão direito para criar uma nova medida. Agora eu vou chamar ela de ranking modelos e ela vai ser igual a rank X. Beleza? O primeiro argumento aqui a gente tem que colocar all e qual que vai ser a coluna que a gente quer comparar. Nesse caso agora, a gente vai fazer em relação ao modelo. Beleza? Vou fechar os parênteses. Aqui no próximo argumento, eu coloquei a função rank, na verdade é o rank x, tá? Lembre-se que é a rank x que trabalha dessa forma. Então aqui no próximo argumento a gente coloca a quantidade vendida. Não vou colocar nenhum valor. Vou também fazer ela descendente. E vou fechar o rank x aqui. E agora eu vou aplicar essa nova medida que a gente criou
nosso visual que é em função do modelo. Beleza? Ó, então agora ele funciona aqui para o modelo de uma forma correta, né? Então agora a gente está vendo que o modelo mais vendido é a Strada, o segundo é o Polo, o terceiro o Onix, quarto HB20 e assim vai. Para o modelo, tem um caso aqui que a gente tem um empate. Lá na posição 88, a gente tem dois modelos que venderam a mesma quantidade aqui, ó. A 911 e Defender. Então, ambos modelos venderam 1.067 unidades, né? Então, aqui no ranking, veja que a gente está do 87, ele está indo para o 88 e está se repetindo o 88. E depois ele continua no 90, ou seja, ele pulou o 89, né? Porque ele considera que aqui tem dois, né? Como tem dois empatados, ele vai pular o 89 e vai para o 90. Dependendo da sua necessidade, você pode deixar assim. Mas caso você queira que depois do 88, mesmo que apareça duas vezes, apareça o 89 aqui embaixo, então a gente tem um ajuste para fazer lá na Rank X. E a gente faz exatamente aqui, ó. Então, depois do descendente, se a gente colocar mais uma vírgula, é sobre o ties, né, que são os empates. Se a gente escolher skip, então ali dentro do empate, né, que a gente tinha lá depois do 87, dois modelos sendo na posição 88, ele vai trazer o 90 aqui, beleza? Então, o skip é a forma padrão que ele funciona. Então, tenha em mente que o skip é como funciona. A segunda opção é o dense. Então, quando a gente escolhe o dense, ele vai trabalhar da forma oposta agora. Então, a gente tem o 87, 2, né, modelos no 88, e o próximo ele vai entrar no 89. Então, caso você não coloque nada, ele vai trabalhar com skip, né? Ou se você colocar o dense, ele vai continuar a contagem, por mais que tenham itens que acabem empatando. Ok, então vou voltar aqui do jeito que era antes. E vamos analisar agora esse último caso aqui. Então, esse caso, a gente tem uma matriz que a gente tem os dois níveis juntos. Então, a gente tem a montadora e a gente também tem o modelo. Então, se a gente abre aqui a montadora, a gente consegue ver dentro daquela montadora, daquela marca, né, os carros dela, então os modelos e a quantidade. Então, vamos supor que você quer combinar os dois rankings em um visual só. Se a gente colocasse as medidas que a gente já criou, então, por exemplo, ranking montadora e ranking modelo, deixa eu até aumentar um pouco aqui para a gente ver como que ela funciona. Veja que, quando a gente está na coluna aqui do ranking montadora e ele está no nível da montadora, ele vai funcionar aqui perfeitamente. Se a gente estiver no nível do modelo, aí ele não vai funcionar assim. Quando a gente abre o nível da montadora e entra no nível do modelo, aí ele passa a funcionar a coluna do modelo, mas para de funcionar a coluna da montadora. E não é prático isso, né? A gente ter colunas que elas não funcionam. Isso pode causar confusão para quem estiver analisando o dashboard ali no dia a dia. Então, como que a gente cria uma coluna que ela serve como coringa? Então, se estiver mostrando a montadora, ele vai ordenar pela montadora. Se estiver mostrando o modelo, ele vai ordenar pelo modelo. Como que a gente faz isso, né? Que seja dinâmica aí. Então, vamos criar uma nova medida. Então, vou criar aqui uma nova medida. E agora essa medida que a gente vai criar, ela vai servir como um coringa, né? Então, ora vai olhar para a montadora, ora ela vai olhar para o modelo também. Então, vamos lá. Então, vou criar aqui uma nova medida. Essa medida eu vou chamá-la de ranking, montadora e modelo. São as duas juntas, tá? Para isso, a gente vai utilizar a rank X novamente, só que a gente primeiro tem que determinar qual que é o escopo. O escopo da linha aqui, ele está sendo a montadora ou está sendo o modelo? Então, primeiro a gente tem que fazer essa análise. Então, para fazer uma análise de diferentes condições, vou utilizar o if aqui, né? A gente pode utilizar o if para analisar as condições. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é se o modelo está aqui no escopo dos dados. Então, para a gente analisar se está no escopo, tem uma função feita para isso, que ela é isInScope. Então, o que está no escopo? A gente vai analisar. A gente está perguntando aqui, o modelo está no escopo?
Agora, se sim, né, ou seja, o próximo argumento da if, então se o modelo está no escopo, a gente vai fazer o rank x do all modelo para a quantidade de veículos de baixo para cima, né, do maior para o menor. Então a gente só conferiu se o modelo está no escopo, ou seja, se ele está no nível que a gente está analisando. Se tiver, a gente vai fazer o ranking. E agora, se não tiver, então se não está o modelo no escopo, a gente vai supor que está a montadora, porque a gente sabe que o visual tem ou o modelo ou a montadora. Então, se não está o modelo no escopo, a gente vai criar então uma rank x, certo? Que agora vai ser a montadora, então primeiro all, né? All montadora da quantidade vendida descendente, né, de baixo para cima, do maior para o menor. E aqui a gente fechou o ranking x e a gente, né, agora precisa fechar o if. Então eu vou ali para baixo e fecho o if. Beleza, ó, vamos ver agora como que vai funcionar essa medida que a gente criou. Vou trazer aqui para o nosso visual. E veja que ela está ordenando aqui. Então a gente está vendo a montadora e ela está ordenando a montadora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, ela está trabalhando como se fosse somente essa coluna da montadora. Se a gente abre aqui uma montadora, então vou abrir, por exemplo, aqui, Honda. E a gente quer analisar o ranking dentro da montadora, os modelos, agora ela vai analisar aqui, ó. Então, HRV primeiro, City segundo, City Hatch o terceiro. Então agora ela está trabalhando como se fosse essa coluna aqui. Então ele ignora a primeira forma de analisar o ranking, agora ele olha para a segunda, porque ele está vendo se está no escopo. Então a linha é o que fala o escopo. Beleza? E para finalizar, só mais um detalhe. Pode ser que o total não seja nem interessante, então você pode simplesmente desabilitar o total para não ver essa linha e também não ver esse número 1 aqui no ranking, porque não faz sentido estar mostrando o número 1, né? Aqui é somente o total. Como que a gente faz para que mostre o total aqui nessa coluna da quantidade, mas ignore aqui fique em branco, tá? Para isso a gente tem que fazer uma adaptação nessa medida que a gente acabou de criar. Então, como a gente está avaliando o escopo, ele ordena o ranking em relação ao escopo que ele está avaliando. Essa última linha, no caso, não é nem o escopo do modelo e também não é o escopo da montadora. Então a gente precisa ignorar quando não for nenhum e nem outro. Sendo que aqui no segundo argumento do if, a gente está jogando tudo que não for modelo para a montadora. Então por isso que ele traz algum valor aqui. Se a gente quer deixar em branco, a gente precisaria fazer assim então. Aqui, ao invés de colocar o último argumento do if, a gente precisaria colocar um novo if e analisar se está em scope agora a montadora, que aqui a gente está fazendo o ranking da montadora, certo? Então a gente analisa se está em scope a montadora. Se tiver no escopo, né? Então a gente faz o ranking em relação à montadora. E se não tiver no escopo, então não foi no escopo do modelo, não foi no escopo da montadora, então o que vai acontecer? A gente coloca aqui, abre e fecha aspas, né, só para deixar em branco, ou seja, não entrou em nenhum escopo. E aqui a gente fecha o parênteses desse if, e aqui já está o parênteses do if lá de baixo. Então eu vou apertar Enter, ó, repara o que vai acontecer nessa última linha. Vai sumir o valor, porque ela não está nem no escopo do modelo e nem no escopo da montadora. Beleza? Bom, e aí? Conta aqui nos comentários se resolveu o seu problema de ranking, se agora você vai conseguir fazer aí o ranking que você está precisando. Se você gostou dessa dica, se inscreva aqui no canal, a gente tem dicas de Power BI, de DAX toda semana. E mais um comentário também, caso você queira se aprofundar mais no DAX e saber resolver esse tipo de desafio aqui de uma forma muito mais simples, mais rápida e intuitiva, a gente tem um programa que a gente ensina o básico do DAX, desde os fundamentos até funções bem mais complexas do que essa, em um programa prático e aplicado, tá? Com as necessidades que a gente criou vendo os nossos alunos. Então, caso você tenha interesse em aprofundar os seus conhecimentos de DAX,
e ganhar muito mais tempo quando você estiver fazendo os seus próximos dashboards, tem um link aqui embaixo que eu vou deixar para você, confere lá. Beleza? Bom, então essa aula era isso. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.